Olá, esse é o Mil Contra, o seu podcast empreendedor aqui do Inter Empresas. Aqui você vai ter conteúdos dos mais diversos assuntos, marketing digital, finanças, tudo que vai ajudar a sua empresa a performar melhor no dia a dia. Eu sou Igor Mendes, gerente executivo de Growth aqui do Inter, e hoje estou com um novo convidado aqui super especial para uma conversa que é o Hernani, que é o Head de CX aqui do Inter. Seja bem-vindo, Hernani. Obrigado, Igor. E para a gente começar, Hernani, você podia se apresentar para o nosso público, falar um pouco da sua experiência na área de CX? Com certeza. Primeiramente, obrigado pelo convite. Sempre um prazer poder falar um pouco aqui do Inter, um pouco de CX. Eu sou Hernani Drummond, Head aqui de Customer Experience do Inter. Estou aqui no Inter há 12 anos. Tenho 19 anos aí de experiência no mercado financeiro, no mercado de tecnologia e na área de experiência do cliente. E tive a oportunidade de ingressar aqui no Inter em 2013, ficando ali por 6 anos em tecnologia, participando de um momento bastante importante da nossa transformação digital, liderando frentes sempre direcionadas ao cliente, o aplicativo, as plataformas de atendimento, experiência do cliente. Quando então tive o convite para poder liderar a área de CX aqui, cuidar de estratégia, de insights e todo o trabalho que a gente faz aqui, vai contar um pouco aqui hoje. Legal, Hernani. E pra gente iniciar o nosso papo, assim, eu queria ouvir um pouco de você, porque a gente tem aqui muitos ouvintes de empresários e sócios de empresas dos mais diversos tipos, negócios e também portes diferentes, né? Da microempresa até empresas de portes maiores também. Na sua visão, assim, por que Customer Experience é tão importante para o sucesso de uma empresa, independente do porte dela? Boa pergunta. E eu vou trazer essa questão, responder essa questão, essa pergunta, Igor, da forma como a gente estrutura a área hoje. Né? Experiência do cliente aqui no Inter, para a gente, é uma estratégia de negócio. Né? Então, a gente cuida da experiência dos nossos clientes, entendendo que isso é o pilar principal, isso é o principal chassi para que o cliente esteja engajado com a gente, conectado com a gente, para que o cliente possa usufruir e utilizar dos nossos produtos, dos nossos serviços. Então, por isso, a experiência do cliente, CX aqui, como a gente carinhosamente chama a área, é tão importante. Por que também, dando continuidade? Aqui é onde a gente tem a oportunidade de escutar os nossos clientes. Né? E a gente tem uma convicção de a escuta é uma das formas mais potentes que a gente tem de poder melhorar o nosso produto, o nosso serviço, ou construir novos produtos, novos serviços. Aqui que a gente vai entender qual que é a necessidade do nosso cliente também. Não só isso, mas uma grande oportunidade. Então, quando o cliente traz para a gente as suas necessidades, os seus anseios, suas dúvidas, suas questões, a gente tem métodos, formas de fazer escuta dessas questões que ele traz para a gente de diversas formas, diversos canais. Trabalhar de forma profunda os dados, aplicar tecnologia e inovação e entregar ali a melhoria do produto, do serviço, do processo, um canal novo, uma forma nova de conectar, de conversar com esse cliente, aplicar as novas tecnologias. Então, é um pouco de como que a gente faz aqui. Por isso, a gente não só enxerga e vê, como a gente se dedica muito, investe bastante energia, tempo, recursos, para que a gente tenha aí a melhor experiência possível para os nossos clientes. Perfeito. E aí, falando de experiência, né? Esse setor, né? A área de Customer Experience, hoje em dia, ela não tem tanta clareza para as pessoas, né? Do que ela é responsável e do que essa área faz, assim. Aí, primeiro, eu queria que você contasse um pouco sobre isso, o que é essa área, até para empresas que eventualmente ainda não têm isso estruturado e pode inspirar a construir isso. E segundo, quais que você acham que são os maiores desafios dessa área, assim? De implantar e de manter uma área que é viva e que, de fato, faz diferença, assim, para a estratégia. Excelente pergunta, Igor. E quando a gente começou a falar aqui, eu tive um pouco dessa dúvida, né? E questão, será que as pessoas entendem o que é uma área de Customer Experience? É uma excelente pergunta. Num passado, não muito distante, a área de Customer Experience era muito uma área de atendimento ao cliente. Né? E a área de atendimento ao cliente, ela existe, ela é vital, é um dos principais temas que a gente cuida aqui dentro, mas não somente isso. Perfeito. Né? Então, isso é uma das frentes que a gente tem aqui dentro da área de Customer Experience, a área de atendimento ao cliente, de fato. A área de relacionamento com o cliente. Onde a gente tem ali tanto o contato humano, quanto o contato de autosserviço. Mas a gente, quando a gente reestruturou essa área ali em 2019, a gente entendeu que o atendimento ao cliente é importante, mas ele é quase como uma commodity. Né? Você tem hoje companhias que ajudam nessa prestação de serviço, que são grandes parceiros, inclusive,
mas que você consegue prestar esse serviço sem necessariamente ser uma atividade core. Perfeito. Então, o que a gente traçou ali na época, para que CX no Inter, e aí o mercado caminha dessa forma, inclusive, seja uma área de estratégia, uma área de insights, uma área que promove a melhoria contínua dos nossos produtos, dos nossos serviços. Esse é o principal valor, essa é a principal estratégia. No final do dia, Igor, o mais importante eu destaco é a escuta do cliente. Entender de fato, profundamente, o que o cliente está trazendo, quais são as suas necessidades. Sejam as menores questões, sejam as maiores, as mais volumosas ou as menos volumosas. Mas é importante, necessário entender com dados, com métricas, né, com indicadores. Então, a gente tem uma forma que eu também gostaria de explicar para as pessoas, é que é uma área de dados também, tá? Principalmente aqui no Inter, claro que a gente está falando aqui para pessoas e companhias de diferentes portes, mas aqui no nosso caso, por exemplo, e eu imagino que tem outras companhias do mesmo porte ou maior, a gente tem alguns milhões de interações por mês, a gente tem milhares de pessoas envolvidas nessa frente de trabalho, e a gente não tem aqui o contato direto com essas pessoas que trabalham para a gente o tempo todo, e também não é o contato tete a tete, frente a frente com o cliente. Então, a gente precisa saber e fazer muito bem gestão de dados. Então, nós temos também, dentro da área aqui de CX do Inter, uma área de dados, de Business Intelligence, onde a gente recebe todos os dados, avalia os dados, temos métricas, KPIs, controles, alertas, gatilhos. Então, antes disso, até um passo anterior, é munido desses dados que a gente faz o planejamento de quanto que a gente vai ter de volume, de determinadas interações, para poder preparar o time, dimensionar o time para poder... capaz de usar esses dados a favor da experiência, né? Perfeito. Para poder dimensionar o tamanho correto, perfeito, a forma correta, o canal correto de atender esse cliente. Então, acho que são esses pontos, assim, né? É uma área de atendimento, sim, uma área de atendimento, uma área de insights, uma área de dados. Então, tudo começa aqui em dados, né? Com esse planejamento, depois o monitoramento da experiência do cliente com a escuta. Com esses mesmos dados, a gente faz a melhoria contínua com os produtos, com os serviços, né? E a gente retroalimenta ali e atende às necessidades do cliente. Então, assim, é um trabalho, é uma área que se conecta diretamente com todas as demais áreas da companhia. Todas. É bem cross, né? Muito cross. Então, a gente se conecta com a área de operações, com as áreas dos diferentes produtos que a gente tem. São muitos produtos, muitos serviços. Com a área de experiência do cliente, com a área de tecnologia, muito tecnologia. Né? Então, nosso negócio a CX é uma mistura, né? De área de pessoas, de área de estratégia, de área de atendimento, área de dados, de frentes profundas de tecnologia. Então, tecnologia é fundamental, crucial, vital, qualquer palavra, adjetivo que a gente quiser trazer nesse sentido, tecnologia é fundamental aqui. Então, a gente tem ali as nossas plataformas, os nossos canais, inteligência artificial, que é algo hoje muito dito, falado, a gente utiliza em CX aqui no Inter, na área de experiência do cliente, desde 2018. Né? Então, e são modelos profundos, robustos, que a gente vem evoluindo todos os dias. Seja maturando, fazendo a acurácia dos modelos atuais, sejam trocando as tecnologias, versões, tipos de tecnologia. Então, acho que conseguir dar um pouco de visão aqui do que é CX. Aí, você falou dessa diversidade, né? E você acha, então, que talvez o desafio dessa diversidade, por ter uma área tão diversa, é realmente tocar nessa diversidade ao mesmo tempo que você melhora o tempo todo os processos e que você está atento às novas tecnologias, né? Conta um pouco sobre esse desafio, assim, onde você vê que para qualquer empresa, assim, qual é o grande desafio de manter essa área de pé? Boa, bom ponto. Você tinha falado dos desafios, vamos entrar um pouco nisso aqui ou bastante. Os desafios, assim, Igor, eles são, eu diria que os principais é conseguir traduzir dentro da companhia o valor que a gente tem daquilo. E hoje a gente tem uma cultura robusta e ampla aqui no Inter de cultura de centralidade no cliente. Sim. A gente tem modelos, programas, que a gente se conecta com essas áreas que eu dei de exemplo. Mas isso no passado foi desafio porque as áreas tinham que cuidar dos seus produtos, dos seus serviços, mas talvez não tinham a percepção que tinham que trazer a voz do cliente para poder melhorar aquele produto, aquele serviço, ajustar a oferta e por aí vai. Então, um dos principais desafios no mercado, que a gente já passou por eles, mas é um desafio vivo, é como trazer o negócio para poder, para dentro de CX, para poder ajudar a CX, para poder, junto com o CX, construir o produto, construir o serviço, construir as tecnologias, construir o canal, preparar o app para aquilo. Então, quando vai desenhar um produto, um serviço que vai ser disponibilizado no app, como que eu dimensiono isso? Qual que é o caminho não feliz? Porque a gente sabe desenhar, né?
a gente idealmente desenha ideal, um caminho né? feliz, né? Mas tem os caminhos que não são felizes. E a gente faz esse exercício junto, né? Olha, a gente pensa no que é possível de não dar certo. E se, né? E se, exatamente. Se isso, putz, desculpa, enfim, eu não tinha pensado nisso, não pensei nesse caminho. Então se tiver esse caminho, a gente tem que tomar essa ação com o cliente, eu tenho que comunicar, eu tenho que ter um processo disponível para ele, eu tenho que responder isso para ele num segundo momento. Então, esse é o desafio de como mostrar isso, né? Aí eu estou trazendo aqui para as companhias como um todo. Então, como mostrar para as demais áreas a importância e o valor de se escutar isso e de se fazer isso. E trazer o cliente para o centro da discussão. Perfeito. Então, e aí a gente começa a mostrar para todos, né, na companhia, todas as demais áreas que são vitais para que isso aconteça, que isso vai gerar resultado de qual forma? Reduzindo o custo, né? Uma vez que você passa a não ter que ter um investimento alto de pessoas ou de plataformas num volume maior, se a gente resolve as necessidades, os problemas numa camada digital. Então, até falando disso, né? Assim, estratégias de CX a gente traz aqui dentro, né? Uma UI e uma UX cognitiva. Esse é o primeiro pilar de estratégia. O segundo ponto é autosserviço. Então, assim, o cliente ele tem que se resolver no app, a gente desenha todos os produtos e serviços para que ele se resolva no app. Se isso não foi feito, ele se resolve numa camada de autosserviço. No chatbot, numa URA, por aí vai. Não se resolveu nesse segundo patamar aqui, nesse segundo canal também, ele tem que se resolver em First Call Resolution, na primeira chamada. Porque aqui a gente tem que entregar agilidade e resolutividade. Né? Não adianta só ser ágil, não adianta ser apenas cortês, eu tenho que resolver. E não ter a resolução do problema do cliente. Exato, perfeito. Então, esses pilares de experiência do cliente, eles traduzem também aonde a gente vai ter que resolver os desafios, né? E na medida que a gente consegue trazer as áreas, os produtos, os serviços, que vão entender que isso vai ser eficiente, vai reduzir custo, vai deixar o cliente feliz é igual o cliente que gera resultado para a companhia, que compra o seu produto e seu serviço, a experiência do cliente se transforma em estratégia de negócio. Perfeito. Então, acho que aqui eu consigo explicar um pouco mais o todo. E os desafios, eles são do dia a dia, assim, né? Os desafios são tecnologia, como você já trouxe um pouco aqui, muda muito, muda com frequência, mas ela é uma grande aliada, né? Então, o que a gente faz aqui no Inter, é DNA do Inter também, é usar a tecnologia a nosso favor o tempo inteiro. Ou, se a gente não vai usar, minimamente a gente vai testar, a gente vai conhecer. Então, sempre que a gente recebe uma oferta aqui de você conhece essa tecnologia, você conhece essa solução, a gente não fala não. A gente conhece, a gente mesmo que seja, olha, não vou precisar disso agora, talvez eu precise depois, mas conhecer o mercado, conhecer a tecnologia é necessário. E como ela pode ajudar, né? Sem dúvida. E você falou na questão anterior sobre inteligência artificial, né? E sobre o grande uso que a gente tem de tecnologia para a experiência do cliente. Falando especificamente sobre inteligência artificial, quais, primeiro, os usos possíveis que a gente tem e, na sua visão, quais são os pontos positivos disso e quais, eventualmente, podem ser pontos negativos do uso da inteligência artificial também, se você acha que existem, né? Então, perfeito. Conta um pouco pra gente sobre esse assunto, porque a gente sabe que não é mais o futuro a inteligência artificial, né? É o presente. É o presente. Perfeito. Igor, em CX hoje, a gente utiliza a inteligência artificial em uma primeira camada de orientação para o cliente. A gente disponibiliza a inteligência artificial para que ela resolva as questões mais simples para os clientes, para que a gente possa deixar o humano disponível para resolver as questões mais complexas. Perfeito. Então, aqui a gente utiliza, né, no que a gente chama ali no chatbot, a gente tem a Babi, que é uma persona, né, que a gente criou ali de atendimento ao cliente. Sim. Surgiu no passado como bot de atendimento do Banco Inter, por isso o nome Babi. E é uma frente super importante para a gente. Por quê? Além dela resolver as questões simples ali, informações, o cliente faz uma interação com ela, ela responde como é que funciona esse produto, como é que funciona esse serviço. Ela é também aparelhada com vários serviços. Então, por exemplo, me envia a segunda via da fatura, né? E coisas semelhantes. Atualizar um cadastro, um endereço, conversacionalmente, né? Numa experiência conversacional. Ele tem também no app, mas caso ele esteja ali interagindo com a Babi, ele também poderá fazer com ela. Então, essa é uma das principais aplicações que a gente tem de inteligência artificial. Outras e mais modernas e mais recentes. A inteligência artificial generativa,
está disponível para os nossos atendentes, para as nossas pessoas que cuidam dos nossos clientes. Perfeito. Um copilot, que pra a gente quem chama de... tá, né, por trás ali, né, do atendimento também. Exato, Igor. Isso toca naquele ponto que eu falei lá atrás, da terceira camada do First Call Resolution. Para que eu possa resolver a questão do cliente ali na primeira interação, eu tenho que dar todas as ferramentas ali para o nosso atendente poder resolver a necessidade do cliente. Então, Perfeito. ele é aparelhado, municiado ali com ferramentas atualizadas, modernas, como é a inteligência artificial generativa. E ele, o atendente, tem disponível ali a consulta, como é que ele toma tal procedimento, como é que ele faz. A gente também disponibilizou inteligência artificial generativa para o nosso cliente, no que a gente tem uma experiência de busca no nosso app, que o cliente pode interagir sobre um produto, sobre um serviço, e essa experiência entrega para ele a informação e entrega para ele também aonde no app ele faz aquela função. Então, ela interpreta, ela traz o contexto. E essa é a grande mágica da inteligência artificial generativa. Ela consegue entender múltiplos contextos, ela vai associando com uma interação anterior, ela traz com um contexto de mercado, ela relaciona com os produtos, com os serviços. Né? Exatamente. Então, entrega uma experiência muito fluida para o cliente, quase humana. É um conversacional muito rico. E a gente tem outras formas também de aplicação aqui de inteligência artificial. Por exemplo, no nosso chat, a interação ela tem uma síntese de conversa. Olha, o Igor escreveu diversos balões, diversos tipos de caixinha, e a síntese da conversa dele está nesse sentido. Ela dá um resumo. Um resumo, perfeito, uma síntese. Facilita para a interpretação geral do assunto. Exatamente. Ela faz uma síntese do contexto e fala, olha, o Igor está querendo algo nesse sentido. O atendente verifica e ela também apresenta uma sugestão de resposta. Tá? Então, essa é uma outra aplicação que a gente tem aqui. Muito legal. E tem outras diversas aqui de escuta do cliente. Então, a gente pega todos os comentários do cliente também, processa isso na inteligência artificial generativa e dá para a gente um resultado ali do contexto. Olha, em geral, por exemplo, hoje os seus clientes estão falando mais de cartão de crédito, estão falando mais de investimentos, querem saber como podem investir. Então, a gente tem todo esse contexto muito rapidamente, de forma muito fácil na nossa mão para poder servir os nossos clientes. Legal. Basicamente, então, a inteligência artificial ajuda a ter escalabilidade, né? Em certa medida. E ter também facilidade de ampliar o aprendizado que a gente tem com a escuta do cliente para todo mundo que está trabalhando com esse em prol do atendimento ao cliente, em prol da experiência do cliente, sim, né? Sim. E você acha que, de alguma forma, a gente sabe, né? Que, principalmente para pequenas empresas, eles não têm os mesmos recursos que grandes empresas para poder executar. Você acha que existem hoje possibilidades dessa pequena empresa usar em ferramentas que são um pouco mais simples, mas que podem ajudar ele também com inteligência artificial? Eu não tenho a menor dúvida, Igor. Hoje existem muitas ferramentas gratuitas, né? Então, basta a gente ir em algumas plataformas, algumas redes sociais, a nossa própria, por exemplo, no fórum, fazer uma pesquisa que você vai ver pessoas dando dicas de conteúdos, dicas de plataformas, dicas de aplicativos que são gratuitos, que a pessoa pode fazer ali determinado número de interações, ela pode melhorar um texto, uma oferta de um produto, de um serviço dela, ela pode fazer uma conta, um cálculo, buscar um conteúdo, até mesmo resolver um problema. Né? Então, às vezes, a pessoa está com um problema ali em alguma parte da companhia dela, do negócio dela, e ela vai interagir com esse tipo de... nunca aconteceu antes, ela precisa saber como dar a resolução, né? Exato. Então, sim, é possível, né? E aí entra aqui na necessidade das companhias de curiosidade, né? De desafiar o status quo o tempo todo, né? Então, essa pesquisa, o estudo, entender o mercado... E às vezes, quando se fala de tecnologia, pode ter uma barreira, né? Mas é um negócio simples de interagir, um negócio simples de estudar. E no uso ali, a pessoa vai aprendendo. Talvez a gente pode fazer uma associação aqui, como foi a disrupção do WhatsApp, né? No primeiro momento, talvez as pessoas não utilizavam tanto. Hoje, as pessoas mais velhas ou as mais novas utilizam. Então, acho que é uma forma de exemplificar que esse uso é amplo. E você falou um pouco dessa curiosidade, um pouco da disrupção também. E a gente teve aqui com o Inter, usando o Inter como um case, né? A gente teve recentes melhorias muito destacadas aí nos nossos indicadores, tanto de tempo de espera, né? Com redução de 36%, se não me engano, não é isso? Perfeito. E nosso crescimento de NPS em 45%, né? Primeiro, eu queria entender um pouco o que a gente fez para que a gente alcançasse tamanhas melhorias e o que você acha que
é replicável para outros tipos de negócio desse aprendizado? Assim, o que você poderia dizer que quem está ouvindo aqui pode usar como inspiração para pensar a sua área de CX também? Ótimos pontos, Igor. Não é um trabalho único, né? Não é um único ano, é um investimento que a gente faz de algum tempo, mas esses resultados que você trouxe são resultados recentes e eles foram construídos, eu vou sintetizá-los basicamente da seguinte forma. Uma estrutura adequada de pessoas, né? Então, investimento em pessoas aqui, o engajamento das pessoas, né? O trabalho correto das pessoas corretas, nas funções corretas. Dados. Então, dados foi e é chave. Nos últimos 2 anos, a gente teve uma evolução muito forte de estrutura de dados dentro da companhia, dentro de CX. Perfeito. E baseado nesses dados, a gente fez o entendimento das nossas necessidades, aonde a gente precisava melhorar, qual produto, qual serviço, qual canal. E a gente chega no nível do indivíduo, né? Qual atendente, às vezes, que não está sendo tão produtivo em determinado produto, em determinada função, e precisa ser reciclado. Então, isso foi a base que a gente fez nos últimos tempos, melhorando, então, os canais, as plataformas, trocando tecnologia, entregando e integrando as inteligências artificiais, a generativa e as mais tradicionais. E a gente conseguiu, então, ter um tempo de resposta mais rápido para os nossos clientes, seja no canal de voz, seja no canal de chat, reduzindo aí no último ano, né, comparando ano fechado, 23 com 24, em torno de 36%, melhorando nosso tempo de resposta. E nosso NPS, ele vem... E aqui a gente mede... NPS é um dos principais KPIs nossos, é o Net Promoter Score. É um KPI que ele mede o percentual de clientes satisfeitos que são os promotores, né? Menos os percentuais, o percentual, aliás, do cliente não satisfeito, que é o detrator, a gente tem um resultado. E o NPS aqui pra gente, ele tá em todas as nossas jornadas. E eu posso dizer que, pelo que a gente acompanha muito no mercado, o Inter é um pioneiro que hoje puxou fila e muita gente vem fazendo igual. A gente tem o NPS online aqui no nosso atendimento. Então a gente consegue, é o nosso principal radar aqui de qualidade. A gente consegue entender o que está indo bem, o que está indo mal. Entendi. E aonde e como. Então, baseado nisso, a gente melhorou o nosso NPS nos últimos 24 meses. A evolução é até maior, ela chega a ser maior de 78% nos últimos 24. E nos últimos 12 meses que ela foi em torno ali de 48%. Então, são avanços bastante importantes. E por que a gente tem tanto orgulho desse número? Porque quando a gente fala que tem um NPS numa jornada de atendimento, o atendimento por si só, ele, nesse caso, o cliente ele teve uma dúvida. Ele está ali porque ele teve uma necessidade, ele teve um percalço, em alguns casos. E boa parte das vezes que a gente atende um cliente é para uma consultoria, para explicar um produto, um serviço. Mas uma boa parcela também é para cliente que teve algum percalço. Não entendi esse caso, tenho dúvida em relação a... Ou preciso de reenviar um produto ou um serviço para ele, algo do tipo. Tá com uma dificuldade de uso também. Exato. A gente lança muitas versões, tecnologia tem isso, né? A gente precisa eventualmente fazer uma correção ou outra. Então, se a gente faz a escuta certa do cliente, se a gente coloca a melhoria correta ali para o cliente, a gente consegue prover essa melhoria. E por isso que o NPS na jornada de atendimento com evoluções tão importantes, ele nos deixa orgulhoso e feliz de saber que a gente está num caminho de progressão, um caminho de evolução. Você falou que isso tem a ver com ouvir o cliente, né? E aí eu vou juntar aqui duas perguntas em uma que... primeiro, eu queria entender, desse ouvir o cliente, quando o feedback é negativo, assim, como é que é a estratégia para a gente tentar transformar isso em uma oportunidade, né? Uma oportunidade de negócio ou oportunidade de melhoria. E como trazer isso para as áreas de negócio, né? Como que a gente gera, a partir do negativo, algo positivo para as áreas de negócio também dentro da companhia. Então, assim, resumindo, como que escutamos esse cliente, como vemos quando é negativo, transformamos em oportunidade. Perfeito, Igor. A escuta do cliente tem diversas formas de ser feita, desde uma análise individual ou uma análise massiva de dados, aplicando ali um volume de comentários que ele traz no NPS, ou seja, a voz do cliente, a gente traduz a voz para texto, processo isso também em plataformas, seja o texto que ele escreve no chat, mas muito também orientado pelo NPS. Né? Então, se a gente tem um NPS ali com uma nota menor, por exemplo, a gente tem um olhar muito profundo sobre aquilo. E assim, Igor, todo tipo de feedback é rico, todo, né? Inclusive a gente tem os nossos norteadores culturais, né? Só para explicar para as pessoas, o foco, o faísca, o feedback e fazer junto. Então o feedback é um dos nossos norteadores culturais.
A gente usa e abusa dele. E, assim, eu gosto muito do feedback negativo. Claro que eu queria receber só feedback positivo, com certeza, mas o feedback negativo, ele traz a oportunidade de melhorar. E nós, como uma área de melhoria contínua, de qualidade, de experiência do cliente, a gente precisa ter muita atenção e muito cuidado com o feedback negativo. A pessoa, quando ela está falando, né, ela está se expressando, ela está buscando, ela está querendo a gente, ela está dando uma oportunidade de querer estar com a companhia. Então, é um momento de ouro ali, para a gente poder entender o que o cliente, o que saiu errado, o que eu não fiz bem feito para o cliente. Algumas vezes é algo que realmente a política, por exemplo, de crédito, pode não ajudar. O cliente precisa ter uma evolução, mostrar aí no comportamento que nos permita dar um limite de crédito adequado. Às vezes ele quer um pouco maior, ele tem que construir esse lastro financeiro. Relacionamento. Tem isso, né? Tem isso também, que nem sempre a gente vai conseguir suprir a necessidade, nesse caso, como exemplo. E tem feedback sobre isso, muitos feedbacks. A gente aprende, a gente melhora, retroalimenta. Então, no final do dia, é prestar muita atenção nos feedbacks, né? Principalmente os feedbacks que são negativos. Eles trazem muito valor para a gente poder melhorar o nosso produto e o nosso serviço. E eu falei aqui um pouquinho das métricas de evolução de tempo, de NPS. Me lembrei aqui de trazer outros dados que são importantes também, que recentes aí, que a gente que a gente conquistou enquanto companhia, né? A nossa nota do aplicativo é uma das melhores notas do mercado também. A gente faz um acompanhamento entre 15 competidores, mais ou menos, né? Que são parecidos com o nosso negócio. E a gente está ali alternando primeiro e segundo colocado. É uma nota de 4,8 numa escala de 0 a 5, tanto Android quanto iOS. Então, são notas bastante elevadas, né? Que nos deixam numa posição estratégica, corroborando com outros dados que a gente tem, como aqui eu falei do NPS. A gente viu recentemente no mercado também uma pesquisa da Solution CX, saiu matéria sobre isso. Nosso NPS é um dos maiores do país, a gente está empatado com uma outra instituição financeira, mas é um dos maiores NPS do país. É o maior, né? A gente está empatado, então é o maior NPS do país de bancos. Tem uma outra companhia também renomada de mercado que participou ali da criação de NPS, que a gente nos 8 trimestres ali também ficou em primeiro lugar e os outros 3 alternando primeiro e segundo. Então, são dados que deixam a gente bastante feliz em relação ao que a gente vem construindo de experiência do cliente aqui, né, dentro da companhia. Então, só um pouquinho mais de contexto que eu queria trazer aqui para o nosso público. Legal, Hernani. E a gente vai caminhando agora pro fim do nosso papo, mas antes da gente terminar, eu queria primeiro que você contasse um pouco do que você vê que é o futuro dessa área, assim. Como que você vê para onde está caminhando a área de CX e quais são os desafios que estão chegando para quem quer estar nessa área ou quem quer focar cada vez mais na área de CX dentro da própria empresa. Legal, Igor. Igor, assim, é um negócio que vem acontecendo, tudo é muito rápido, né? O futuro hoje, ele está ali amanhã, né? No próximo mês. Mas uma coisa que já vem acontecendo e que eu estudo e também avalio bastante o mercado, converso bastante com muitas pessoas. Uma coisa que a gente já percebe, o que lá atrás eu falei que tinha muito de um olhar sobre atendimento do cliente, se transformou nessa área de estratégia, está indo para uma parte já de engajamento, né, de cuidar de principalidade, de ativação do cliente. É onde a gente está chegando. A gente está chegando no modelo que a gente consegue já ser tão próximo, conhecer tanto o nosso cliente. A gente tem vários modelos também aplicados no atendimento de propensão, de conhecimento do cliente, que a gente consegue, durante o atendimento dele, o relacionamento com ele, fazer a oferta certa do produto certo. Então, é uma área que vem gerando já um valor importante, deixa de ser uma área apenas de custo e torna-se uma área de lucro, de resultados. O primeiro olhar continua sendo o mesmo, qualidade. O segundo olhar é o olhar de eficiência, uma relação eficiente ali para a gente conseguir gerar um valor, produto, serviço de qualidade. E esse terceiro olhar é um olhar de engajamento, de ativação e de geração de resultados. Isso vem acontecendo muito naturalmente, né? A gente tem produtos que são muito importantes para os nossos clientes, a gente tem seguros, a gente tem crédito, diversos tipos de investimentos, e a gente consegue trazer conhecimento para o cliente, que ele tem acesso àquele produto, que ele tem acesso àquele serviço, que vai gerar valor para ele, seja o nosso cliente PJ, que em caso que a gente está falando bastante com eles, seja o nosso cliente pessoa física. Então, a gente começa a trazer esse valor durante o relacionamento com o cliente. E o futuro dessa área, assim, além disso, né, que é um presente futuro, é também o olhar, ele tem que ser sempre um olhar humano, sempre um olhar de acolhimento. Por mais que a gente vai usar e abusar de tecnologia,
A gente sempre vai ter um olhar aqui que é uma palavra-chave que eu queria deixar aqui hoje como lembrança, resultado, como dica, conselho, assim. Empatia. A gente precisa ter muita empatia com o nosso cliente. Por mais que, para mim, eu possa ter diversos tipos de interações, milhares, milhões, eu preciso, durante aquele momento que eu estou com aquele cliente, tratar ele como único. Ele tem uma necessidade única, ele pode estar numa situação realmente de mais urgência. Então é muito importante a gente desenvolver a empatia. Essa medição também, né? Com certeza. Senso de urgência, em certo Exato, esse acolhimento, né? A pessoa não pode entender que é só mais um caso, ela tem que saber que aquele é o caso do Igor, é o caso do Hernani. Ele tá com aquela necessidade, ele tá com aquela urgência. Então esse olhar de empatia, esse olhar de acolhimento, de cuidado, ele é fundamental aqui nessa área de experiência do cliente. E as tecnologias, né? Então, assim, por fim, então acho que é essa parte do engajamento da receita, esse olhar aqui da empatia, isso é chave, independente do momento, acho que isso transcende aí o tempo. E esse olhar real, atual, da tecnologia, né? Então, o que há 2, 3 anos atrás parecia impossível, hoje é realidade. Então, a gente não pode aqui desconsiderar nada, né? Então, se amanhã vai ser um holograma que a gente vai poder atender o cliente, pode ser, por que não? Se amanhã a gente vai ter uma interação por voz em nossos canais, e mais voz, mais interação, conectadas a outros interfaces, como a gente tem a Siri, tem a Alexa, pode ser, por que não? Você pode estar no seu carro e fazer o seu Pix. Então, eu não acho que a gente, inclusive, está distante disso. Eu estou buscando exemplos aqui mas esse olhar sempre antenado, atento, conectado à tecnologia. E a gente vai estar em múltiplos canais. Onde o cliente estiver, a gente vai estar ali para poder servi-lo. Perfeito, Hernani. Te agradecer aí pelo papo, foi ótimo. Acho que temos aí bastante informação e bastante possibilidade de pesquisa aí para o nosso ouvinte. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer falando um pouco mais do Inter, um pouco mais de CX e oportunidade de estar próximo com os nossos clientes também. Muito obrigado, Igor, e a todos. Obrigado, Hernani. Então, encerramos por aqui mais um Mil Contra. Lembrando que a gente está em todas as plataformas de streaming e também no YouTube, no canal oficial do Inter. Abraço e até a próxima.